As luzes da casa estavam apagadas, exceto por um canto da sala, onde uma lâmpada amarelada lançava um brilho suave e quente sobre a poltrona de couro desgastada em que me sentei. Eu sou Carlos, um homem que dedicou a vida ao trabalho. O mesmo trabalho que fiz com amor e sacrifício, mas que agora não faz mais do que ecoar na solidão que me envolve. O cheiro do meu prato favorito ainda se espalha pelo ar. Um aroma de feijão cozido com toalha sobre a panela, que traz à memória a alegria de noites familiares, risadas infantis e a simplicidade do amor cotidiano. Sinto o peso desses anos carregados de histórias. Lembrar de quando entrei na casa pela primeira vez, empolgado e cheio de sonhos, ansioso por moldar aquele lugar com as nossas memórias. Cada parede tinha um propósito. Cada espaço guardava um eco das risadas e das conversas que outrora preenchiam este lar. Mas agora, ao olhar para os quadros pendurados na parede, vejo rostos sorridentes, símbolos de tempos que parecem pertencer a outra vida. Os sorrisos das minhas crianças ainda estão ali, congelados em molduras, mas o calor das suas presenças se dissipou. Meus filhos, meus orgulhos, me abandonaram. Eles cresceram, e como muitos jovens tiveram suas próprias vidas, suas próprias caminhadas. Mas o que eu não esperava era a distância emocional que se criaria entre nós. Hoje, sento-me sozinho nesta casa que construí com tanto esforço, neste lar que poderia ser um refúgio, mas agora é uma prisão de memórias. As risadas que uniam a nossa família agora ressoam como ecos distantes, enquanto o relógio na parede faz seu tic-tac monótono, marcando a passagem do tempo em um silêncio que pesa. Sinto o amargo da traição e da ingratidão, um aroma que se mistura ao feijão e que me faz questionar se os sacrifícios que fiz valeram a pena. Trabalhei tanto, trabalhei horas além do que poderia suportar, o suor escorrendo pelo rosto, enquanto sonhava com um futuro melhor para todos nós. E, no entanto, aqui estou, seus rostos invisíveis que deveriam estar ao meu lado, se foram, enquanto eu permaneço na poeira da minha própria construção. A casa parece me observar, seus ladrilhos, as janelas empoeiradas, cada esquina murmura desculpas não ditas. A memória de nossos momentos juntos vibra nos móveis, na mesa da cozinha onde noites de jogos e histórias eram comuns. O cheiro do feijão, que agora me é tão familiar, me leva para um tempo em que meus filhos corriam pela casa, felizes e despreocupados. Certa vez, uma tarde ensolarada, lembro-me de estar na cozinha, enquanto as crianças faziam barulho na sala. Escutei suas vozes, divertindo-se juntas, e por um instante tudo pareceu perfeito. O mundo exterior, com suas dificuldades, não importava. Como eu me sentia poderoso naquele momento, pensando que todo sacrifício havia valido a pena. Mas agora, tudo isso parece uma cruel ironia, uma lembrança de que o tempo é traiçoeiro e a vida pode ser ingrata. Olho novamente para os quadros na parede. São tantas lembranças, o aniversário de Laura, o dia em que João passou no vestibular, aquele Natal em que reunimos toda a família. Nesses momentos, eu me sentia um homem rico, cercado de amor, e acreditava que esse amor se perpetuaria. Mas, na verdade, parece que o tempo roubou não apenas a presença de meus filhos, mas também a gratidão que achava que eles tinham por mim. Hoje, o vazio da casa ecoa a dor da traição, e minha alma se entristece. Os sons do passado, risadas infantis que um dia rechearam os corredores, agora se mesclam com o silêncio opressivo do presente. A esperança que um dia brilhará em meu peito parece se apagar aos poucos, e eu me pergunto, o que poderia ter feito de diferente? O que eu deixei de plantar nessa relação? E a resposta é dolorosa. Nada. Fiz o meu melhor, mas mesmo assim, parece que falhei. Olho pela janela, observando as luzes do bairro se acenderem uma a uma. Vejo outras famílias se reunindo, sons de risadas e conversas fluindo como um rio, enquanto eu permaneço à margem, mergulhado em um mar de solidão. O que eu realmente gostaria de fazer agora era gritar,
expressar toda a dor que carreguei dentro de mim, mas a cada tentativa de dialogar com os meus filhos, sinto que a voz me falta. A confiança que um dia depositara neles se transformou em insegurança. É então, enquanto me deixo levar pelos pensamentos, que faço uma promessa silenciosa para mim mesmo. Não posso mais permitir que esta ingratidão defina minha vida. Minhas experiências, minhas dores e minhas vitórias têm um valor que não pode ser negado. Se eles não têm a capacidade de reconhecer isso, então talvez esteja na hora de eu me reconhecer. Eu tenho uma história para contar. Uma jornada de luta e resiliência que não pode ser ignorada. E o que mais me machuca é saber que, apesar de tudo, eu queria que eles soubessem. Queria que sentissem como eu me sinto agora. Não para induzir culpa, mas para despertar neles o amor que parece ter sido esquecido. É hora de encontrar minha voz mais uma vez, de aprender a impor limites e exigir o respeito que mereço. A vida não tem sido justa, e eu não sou apenas um homem desconhecido no canto de uma sala escura. Se essa história deve ser contada, será contada por mim. Não importa quanto tempo leve, eu serei ouvido, e enquanto isso, prometo a mim mesmo que não me deixarei sucumbir à tristeza. As armas da vida são muitas. A indignação condizente com minha história, a determinação de ser ouvido e, acima de tudo, a força de saber que ainda tenho uma vida pela frente. Por trás dessa porta que um dia se abriu para a alegria, surgirá um novo capítulo, um que pode não ser o que eu esperava, mas que será, sem dúvida, o que eu preciso. A presença da ingratidão pode ter deixado cicatrizes, mas essas marcas não me definem. Sou mais do que um avô injustiçado. Sou Carlos, e essa história apenas começou. Um dia após a promessa que fiz a mim mesmo, me enfrentei na rotina do cotidiano, ainda imerso nas lembranças de um passado que insistia em permanecer. O cheiro do feijão ainda pairava nas paredes da casa, como um vestígio das memórias que se recusavam a se desfazer. Mas havia algo novo borbulhando dentro de mim. Uma vontade de transformação. Uma determinação silenciosa que contradizia a tristeza que me envolvia. Investi muitos anos da minha vida em um trabalho árduo, construindo não apenas uma casa, mas um lar. Acordava antes do amanhecer e voltava para casa quando a noite já havia caído. Lembro das minhas mãos calejadas, do peso das horas acumuladas, e ainda assim o que me motivava eram aqueles rostos, os sorrisos dos meus filhos. Foi por eles que abdiquei de tantos sonhos. E agora, essas mesmas crianças agora adultas pareciam ter esquecido não apenas de mim, mas da alegria que compartilhamos. Um pensamento novo começou a crescer em mim. O desejo de uma vingança silenciosa. Não uma vingança que machucasse, mas que provocasse uma mudança. Eu queria que eles sentissem a falta que me faziam, que percebessem a dor da ausência, mas de uma maneira que muito provavelmente não esperariam. E assim, deixei que essa ideia germinasse enquanto caminhava pelo meu jardim, que se aglomerava de mato e esquecimento, mas que no fundo ainda continha a beleza que eu cuidava com tanto carinho. Decidi dar vida novamente àquele espaço. A cada planta que eu replantava, eu sentia que estava reescrevendo a narrativa que me envolvia. Os pés de alecrim e as roseiras roubavam minha atenção. E, impulsionado por uma nova energia, percebi que ao arrumar o jardim, estava também arrumando meus pensamentos. Sabia que as flores não apenas trariam beleza ao meu lar, mas também estariam aqui quando a vida de meus filhos, alguma hora, encontrasse um caminho de volta. O telefone soou, e ao ver o nome de Laura brilhando na tela, meu coração se acelerou. Era automático sentir aquela onda de esperança se misturando com a ansiedade velada. Respondi de maneira tranquila. Quando a ouvi falar, seu tom era de indiferença, como se a distância que havia crescido entre nós fosse uma muralha intransponível. Oi, pai. Como você está? A pergunta que, em tempos passados, significava que ela realmente se importava, agora soava vazia. Estou bem, filha, cuidando do jardim.
Respondi, tentando ocultar a dor que "como você está" me trazia, como se eu estivesse disposto a mostrar que ainda tinha algo para dar. Ah, que bom. Eu só liguei para dizer que estou ocupada, mas assim que puder vou te visitar. A promessa de uma visita mora na incerteza, uma forma de desculpa educada que me fazia querer acreditar, mas não me deixava alimentá-la por muito tempo. Desliguei o telefone e um sorriso amargo se formou no canto dos meus lábios. Vingança silenciosa. Era esse meu pensamento. Não cometendo erros dos outros, apenas vivendo a vida que me propus a viver. Terminei de organizar o jardim, e à medida que a grama verdejante se revelava, fui percebendo que um novo sentido de liberdade nascia junto com ele. Eu havia escolhido um caminho de autovalorização. A vida, em sua ironia crua, me mostrava que o abandono, cujas grades me prendiam, poderia ser transformado em um novo espaço. Comecei a registrar diariamente esses momentos, escrevendo sobre as histórias que antes eram tragédias, agora redigidas sob um olhar mais compreensivo. Cada palavra se tornava um passo em direção à minha própria recuperação. Era como se, a partir dessas memórias, eu estivesse moldando um novo tipo de legado, que, quem sabe, meus filhos algum dia perceberiam. Levantei a cabeça e dei-me conta de que os cães do vizinho estavam ladrando. As vozes alegres dos outros moradores ressoavam pelo bairro. As crianças corriam, os adultos conversavam sobre a vida, sobre o cotidiano. O meu lar, que antes se tornara uma fortaleza de solidão, agora começava a me fazer sentir parte de um todo. E eu decidi que, se não podia fazer meus filhos sentirem a minha falta, então revelaria ao mundo que ainda havia uma vida a ser vivida aqui. Fiz uma reflexão. Quantas vezes deixei de assistir uma peça, um show, ou sequer sair para a roda de conversa? A ideia de estar sozinho me desmotivava, mas não mais. Comecei a interagir com os vizinhos, aos poucos, sentindo a alegria e a ruidade de ser ouvido. Não deixou de ser um jogo de esconde-esconde emocional, mas cada frase que pronunciei foi um passo para fora. Minha voz, antes embargada pela tristeza, começou a se soltar. Eu tinha trazido vida ao meu jardim e agora estava pronto para trazer vida à minha própria história. Deixei de ser o submisso que aceitava passivamente a distância emocional. Conquistei a voz que ansiava por ser ouvida. As interações com os vizinhos se tornaram parte do meu cotidiano, e essas pequenas vitórias eram o combustível para a transformação. Conversei com o Ricardo, o aposentado da casa ao lado, que havia perdido a esposa e, assim como eu, encontrara consolo nas plantas. A conexão que estabelecemos era um bálsamo, um lembrete de que eu não era o único a sentir a falta de antigos vínculos. Estabelecer novas amizades na vizinhança fez com que eu deixasse o peso da solidão nas sombras. Nesse novo capítulo da minha vida, eu não apenas recuperei meu jardim, mas também minha dignidade. A cada troca de ideias, a cada história compartilhada, senti que estava unido a outros homens que, assim como eu, enfrentavam suas próprias injustiças, suas próprias dores. E a isso chamei de força, a força para moldar um futuro onde os ecos das risadas do passado não se tornassem a base do meu sofrer, mas sim os alicerces da minha nova história. Quando meus filhos vierem visitá-lo, eles encontrarão um pai diferente. Um pai que não sucumbiu à solidão, mas que cultivou esperança e deu cor à vida, mesmo sem a presença deles. Enquanto isso, meu amor permanecerá guardado, mas não será a razão do meu sofrimento. E assim, prometer a mim mesmo que não deixaria a ingratidão me destruir é apenas o início. É um grito silencioso por justiça, uma resiliência ante o abandono e a construção de um novo eu que finalmente começa a ser ouvido. O telefone ainda estava na minha mão. O som do clique após o desligamento ecoava no silêncio da casa. A conversa com Laura, mesmo breve, deixou um vestígio amargo na minha boca. Promessas vazias, como folhas secas levadas pelo vento,
misturavam-se à lembrança dolente de tantas outras promessas que nunca se concretizavam. Era estranho pensar que, aos poucos, as ligações se tornaram um racionamento de emoções, mesmo de um amor incondicional, que um dia foi fonte de vida em meu peito. O cheiro do feijão ainda flutuava pela casa, mas ao invés de trazer conforto, aquele aroma familiar se tornava um lembrete constante de tudo que eu havia perdido. Olhei pela janela, observando o sol se pôr e tingir o céu de um dourado quente, como se quisesse me abraçar em seus raios. O jardim, que começara a cultivar com tanta esperança, tinha florescendo algumas verdades. As roseiras começavam a florir, e eu sentia que estava em meio a um renascimento, mesmo que solene. Percebi que cada dia que passava sem que houvesse uma mudança real nas relações com meus filhos era mais um dia perdido. Queria dar-lhes tudo o que pudesse, mas isso exigia algo em troca que eu não estava recebendo: consideração, respeito, amor. E uma certa indignação ia crescendo dentro de mim, uma chama que agora queimava com força, me desafiando a resistir à ideia de ser apenas uma sombra no fundo da sala. Guardei o telefone e saí para o jardim, o ar fresco da noite me batendo no rosto, e enquanto olhava as flores, um novo pensamento começou a brotar em mim. Como poderia fazer com que olhassem para mim, não como um pai abandonado, mas como o homem que eu sou? Decidi buscar uma forma de despertar a atenção deles, não por meio de lamentações, mas por um renascimento. Um renascimento que os fizesse se questionar sobre suas próprias escolhas. Comecei a pensar em maneiras de expressar a minha vitalidade, uma vitalidade que eu sentia ser desmerecida pela aparência de fragilidade que meus filhos pareciam enxergar em mim. Comecei a planejar reuniões com os vizinhos, festas dentro de casa, onde poderia mostrar a todos que ainda havia vida nesta casa que carregava tantas memórias. Convidar as famílias ao redor era um gesto que falava sobre pertencimento, uma forma de mostrar que minha casa ainda pulsava. Aceitar essa nova etapa exigia coragem, mas eu estava determinado. Com as primeiras lembranças alegres que estouravam em minha mente, logo me vi colocando em prática a ideia. Juntei alguns ingredientes, compreendi que a comida é uma ponte entre as pessoas. Uma simples refeição compartilhada poderia reunir risos, histórias e reconexões. Enquanto preparava os pratos, o cheiro do tempero pairava no ar. Uma sinfonia de aromas que dançavam ao redor da casa. E em cada pedaço eu sentia que ali estava uma parte de mim sendo devolvida. Nos dias seguintes, as portas do meu abrigo começaram a se abrir para o mundo. Convidei todos os vizinhos, e quando o dia da reunião chegou, senti a ansiedade crescer. Era uma oportunidade nova, uma maneira de mostrar que a vida tinha um valor inegável. No dia, a casa estava cheia de sorrisos e risadas que me envolveram como um manto acolhedor. Olhei em volta e vi pela primeira vez em muito tempo a luz refletida nos rostos daqueles que compartilhavam a mesa. Mas ao mesmo tempo, um dilema começou a se formar em minha mente. Uma batalha interna. O que meus filhos, ao saberem disso, sentiriam? Eu queria que eles me vissem como um homem vivo, mas e se a resposta fosse a mesma, um desdém disfarçado de indiferença? A dúvida pesava, mas decidi prosseguir. Eu precisava me libertar das correntes invisíveis que me prendiam ao passado, um passado que agora mais parecia uma prisão. Antes de continuar, diga para nós de onde você está nos assistindo. A sua distância, sejam quilômetros ou sentimentos, é um eco que ressoa nas minhas lembranças e experiências. Estou curioso para entender como essa história de um avô pode se conectar com tantos outros que, assim como eu, enfrentam as irônicas circunstâncias da vida. A festa foi um sucesso, mais do que eu podia imaginar. As risadas ressoavam como música e cada conversa trazia um novo convite à alegria. Senti um misto de satisfação e um leve temor quando me dei conta de que estava abrindo um novo capítulo da minha vida. O calor humano que me cercava insuflou esperanças. Novas conexões começaram a se formar.
Novas histórias fluíram. E de repente, em meio a um cochicho de lembranças e associações, uma ideia latente começou a se estabelecer. Não seriam meus filhos os únicos que poderiam me fazer feliz. As famílias se dispersaram ao final da noite, e meu corpo ainda vibrava com a energia que brotou do encontro. Senti que poderia ter perdido um pedaço de tempo, mas a semente da mudança já era uma certeza dentro de mim. Comecei a cultivar não apenas o jardim, mas também esses laços com os vizinhos. As visitas se tornaram frequentes, e o ambiente se encheu de calor. Entretanto, ao retornarem ao meu mundo, não pude evitar a tristeza do silêncio que assumia a casa novamente. As risadas ecoavam apenas na minha memória, e o coração, que por um breve momento se encheu de alegria, agora se aperta com a ausência dos meus filhos. A insegurança espreitava como um ponto escuro na minha mente, questionando se havia realmente dado esse primeiro passo na direção correta. Aquelas interações haviam me ensinado um novo modo de encarar a vida, mas a falta de comunicação com meus filhos ainda me deixava inquieto. Uma manhã ensolarada, após mais um desses encontros que tornaram-se parte do meu novo cotidiano, decidi que precisava reatar um diálogo com eles, de uma forma ou de outra. Peguei papel e caneta, meu coração pulando dentro do peito. Uns dias antes, havia encontrado um velho álbum de fotos enquanto arrumava a casa. Muitas vezes, não nos damos conta do poder que uma imagem pode ter. Cada foto trazia uma história, um fragmento da felicidade que já havia sido. Seria através dessas memórias que tentaria alcançá-los, porque um coração que se alegra não se esquece, e eu não desejava que eles esquecessem as raízes que construímos juntos. Comecei a escrever cartas. Elaborei um texto sincero, repleto de amor e saudade. Relatei histórias, momentos marcantes que havia capturado no álbum. Lembrei deles correndo no quintal, o primeiro aniversário, as conquistas na escola. Quero que compreendam que mesmo nas minhas tristezas, havia sempre um amor que nunca deixou de pulsar. Ao terminar a primeira carta, uma ansiedade misturada com esperança tomava conta de mim. Enviei a primeira carta para Laura, um gesto simples, mas profundamente carregado de emoção. Esperei por respostas que pareciam eternas, mas o que fazer quando as horas insistem em passar lentamente? O impacto de ser ignorado novamente me consumia. A cada dia, enquanto cuidava do jardim, a imagem deles tecia um enredo que dançava na minha mente como as folhas ao vento. Como eles reagiriam a isso? Após algumas semanas, recebi uma resposta. Um envelope azul apareceu na minha caixa de correio, um feito que estava mais longe do que um simples papel. O coração disparou. As mãos tremiam enquanto a abri. As palavras não eram as que eu esperava, mas algo mais. Laura dividia suas experiências, suas lutas diárias. A vida dela estava repleta de desafios e sim, havia um pouco de culpa nas entrelinhas, um reconhecimento da distância emocional que havia se formado. No entanto, aquelas palavras pareciam rasas, revestidas de uma tristeza que não se aprofundava no que realmente desejava abordar. Para a minha surpresa, começou uma troca de cartas. João se juntou a Laura, e a dinâmica de nossas conversas iniciou a troca de confissões que antes nem se atreviam a emergir. Cada carta me deixava ansioso. Sua escrita não se aproximava de um reencontro físico, mas era um começo. Eles não eram mais as crianças que deixei para trás, mas jovens que também sentiam o peso das expectativas e da vida que às vezes se mostrava cruel. Nesse novo capítulo, percebi que a relação precisava de tempo. Era um processo de cura que exigiria doses de paciência. Ao mesmo tempo, algo mais profundo e revelador acontecia dentro de mim. Ao abrir mão de qualquer expectativa de retorno imediato, passei a sentir uma liberdade inesperada. A necessidade de agradar e de ser reconhecido em cada ação se dissolvia aos poucos. Era então que as cicatrizes da ingratidão começavam a ser superadas. As noites tornaram-se mais envolventes.
não apenas preguiçosas. Ao me retirar para meu cantinho da sala, melhor dizendo, naquele espaço que antes me oprimia, agora encontrava conforto em um novo modo de se ver. As flores do meu jardim começaram a florescer, e aquelas pequenas vitórias no contato com os vizinhos tornaram-se as janelas para a vida que pulsava ao meu redor. Uma nova comunidade, um novo sentido de pertencimento. Um dia, enquanto regava as plantas, olhei pela janela e vi que o sol refletia em algumas gotas de orvalho que se formavam nas folhas. Era um espetáculo magnífico. Naquele instante, compreendi que cada ciclo da vida é um novo início e cada estação traz consigo mudanças. Meus filhos estavam vivendo suas próprias experiências e, embora a dor de não estarem aqui comigo continuasse a existir, isso não me definia mais. Decidi nesse dia que talvez a verdadeira vingança que eu procurava não estivesse em fazer com que eles sentissem a dor que eu sentia, mas sim em me permitir florescer apesar da dor. A vida é uma teia intricada, onde cada fio é a conexão que estabelecemos ao longo da nossa trajetória. E se eu conseguisse suportar a saudade e amar mesmo assim, talvez a reconexão fosse um passo que poderia vir de forma inesperada. Eu não havia terminado de escrever minha história, mas essa transformação estava apenas começando. Cada novo contato, cada nova interação, mesmo que ainda distante, era mais uma estaca fincada no solo do meu novo eu. Estava me tornando um homem que não aceitava mais ser uma sombra na sala. A ingratidão poderia ter deixado marcas profundas, mas eu ainda sou Carlos, e esta história apenas começou. A vida continuava a se desenrolar nesse tenso equilíbrio entre o passado e o presente. Cada dia se arrastava como a brisa morna que atravessava meu jardim, trazendo consigo o cheiro da terra molhada, a fragrância conhecida das flores que começavam a despontar. Mas havia um peso na atmosfera, uma nuvem escura que pairava sobre mim, ameaçando desabar a qualquer momento. A sensação de que estava longe de ser o homem que gostaria de ser me acompanhava a cada amanhecer. Os dias seguintes à troca de cartas foram intensos. Eu aguardava ansiosamente por uma resposta de João e Laura, mas a espera era como um golpe no meu peito, um lembrete doloroso da distância que havia se formado entre nós. Havia um ciclo vicioso de expectativa e desilusão, e eu não sabia como quebrar essa corrente. As conversas com os vizinhos continuavam, mas sempre que olhava para as paredes da casa, com fotos das crianças adornando cada canto, a saudade e a solidão eram convincentes. Uma noite, enquanto as lágrimas me queimavam os olhos, sentei na velha poltrona de couro, um abrigo já tão familiar. O som do relógio na parede se tornava um lembrete cruel do tempo que passava, e eu não sabia se estava perdendo meus filhos ou se havia sido eu mesmo quem se deixara afastar. O que mais me doía era perceber que, em meio a todo esse vazio, eu tentava apenas me encontrar. Foi num desses dias sombrios que recebi a notícia que transformou minha vida de formas que eu nunca poderia imaginar. A ligação chegou a mim como um golpe. O timbre da voz de um velho amigo que, por anos, não tinha conectado. Miguel, meu parceiro de longa data na construção, sempre foi um sujeito de histórias e ideias não convencionais. Era um homem robusto, de risadas profundas, e que sempre acreditou em correr riscos, mesmo quando minha natureza era a de evitar qualquer conflito. Carlos, você não vai acreditar. Acabei de receber uma proposta que pode mudar nossas vidas. Ele começou a explicar sobre uma nova oportunidade de construção, um projeto grande que se prestava a ajudar nossa comunidade. As palavras dele flutuavam no ar, repletas de convicção, e de repente, um sentimento de inquietação começou a despertar dentro de mim. Mas ele não apenas falava de negócios. Miguel também mencionou o impacto que seu trabalho estava gerando, transformando não apenas as edificações, mas toda a vida dos envolvidos. Era algo além do físico. Era uma mudança social que poucos poderiam imaginar. A proposta era se juntar a um grupo de trabalhadores para desenvolver um novo projeto na vizinhança.
Aquilo acendeu um fogo dentro de mim. Aproveitando o embalo do entusiasmo de Miguel, propus a ele que pudéssemos, além da construção, abrir um curso de carpintaria para adolescentes da região. Falei sobre a minha ideia de dar aos jovens as ferramentas necessárias, não apenas para construir, mas para sonhar com algo maior. Um projeto maior que apenas uma casa, um espaço seguro, um local de aprendizado. E foi nesse momento, enquanto a esperança começava a atingir meu coração, que compreendi que a verdadeira mudança não começava apenas na minha relação com meus filhos, mas na capacidade de dar algo a outras vidas. Se meu próprio legado aos filhos parecia ter desmoronado, a chance de construir algo significativo para uma nova geração me deu forças. Comecei a me preparar para o projeto como se estivesse pronta para uma nova fase da vida. O peso das minhas queixas aos filhos começava a se dissipar, enquanto eu me empenhava em buscar ideias e estratégias para fazer esse curso acontecer. A cada dia, enquanto trabalhava no jardim, a visão do que poderia surgir ali começava a ganhar forma. 3 canteiros planejados, um espaço que poderia servir de abrigo para os sonhos e habilidades que estavam para nascer. Entretanto, nesse monólogo interno de transformação, uma noite me deparei novamente com a dor em sua forma mais crua. João ligou-me, e suas palavras rasgaram o que restava de esperança. A conversa não durou muito. Ele estava aparentemente distante, lidando com suas frustrações e iniciações na vida adulta, que falhas nos fariam sentir. Mas ainda assim, não consegui entender a frieza nas suas palavras quando tocamos em família. Ele estava claro em suas insatisfações, sua voz fria e distante me cortava como uma lâmina. Pai, eu não sei se consigo lidar. O que você está esperando de mim? Ele disse, e naquele momento, tudo desabou. As palavras dele foram como um soco no estômago, a negação me pegando de surpresa. Eu esperava que ele entendesse que tudo que fiz foi para o nosso bem, mas aquele tom distante, uma mistura de desdém e confusão, me feriu profundamente. Ele não parecia entender a dor que eu carregava. Não parecia saber que por trás de cada lágrima havia um homem que apenas queria ser amado, reconhecer seu valor. E quando desligamos, um grito silencioso brotou de dentro de mim. As paredes da casa começaram a parecer prisões. Enquanto as flores no jardim pareciam vibrar, a verdade era que o cheiro da frustração tomava o ambiente dentro de casa. Eu não era apenas um pai triste, eu estava vivendo um verdadeiro calvário emocional, cercado por perdições que surgiam como fantasmas, os retratos das esperanças passadas agora, parecendo apenas um eco distante de um amor que um dia foi vibrante. Mas em meio a essa espiral de perda e dor, algo dentro de mim se agitou. Eu não podia mais relegar minha felicidade à vontade dos outros, nem mesmo ao amor dos meus filhos. Lembrei-me das palavras de Miguel, de como a vida é um ciclo de oportunidades. Decidi que essa era a hora da transformação. Levantei da poltrona, deixei a dor de lado e fui para o jardim, onde as flores pareciam dançar diante de mim. E no momento em que as reguei, uma nova ideia floresceu. Não apenas um curso para os jovens, mas um enclave de comunidade. Se eu quisesse que meus filhos vissem a força que ainda existia em mim, precisava fazer algo grande. Precisava de um propósito que ultrapassasse até as dores que me afligiam. Para esse novo capítulo, eu desafiaria a mim mesmo e a essa dor que estava se arraigando como um vírus. E o que começou como uma busca por conexão na dor, transformou-se em um desejo ardente de construir algo que vibrasse na presença e na união. Estava mais do que na hora de me reconstruir, não por eles, mas por mim mesmo. Um avô, um pai que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. E a cada gota de água que caía no solo, sentia que novas raízes brotavam, não apenas nas flores, mas em mim. Esse homem, Carlos, não ia ser reduzido às sombras do passado. Estava decidindo falar e agir na narrativa da minha vida.
O futuro finalmente começou a brilhar, mesmo que distante e incerto. Mas em meio a essa espiral de perda e dor, algo dentro de mim se agitou. Eu não podia mais relegar minha felicidade à vontade dos outros, nem mesmo ao amor dos meus filhos. Lembrei-me das palavras de Miguel, de como a vida é um ciclo de oportunidades. Decidi que essa era a hora da transformação. Levantei da poltrona, deixei a dor de lado e fui para o jardim, onde as flores pareciam dançar diante de mim. E no momento em que as reguei, uma nova ideia floresceu. Não apenas um curso para os jovens, mas um enclave de comunidade. Se eu quisesse que meus filhos vissem a força que ainda existia em mim, precisava fazer algo grande. Precisava de um propósito que ultrapassasse até as dores que me afligiam. Para esse novo capítulo, eu desafiaria a mim mesmo e a essa dor que estava se arraigando como um vírus. E o que começou como uma busca por conexão na dor, transformou-se em um desejo ardente de construir algo que vibrasse na presença e na união. Estava mais do que na hora de me reconstruir, não por eles, mas por mim mesmo. Um avô, um pai que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. E a cada gota de água que caía no solo, sentia que novas raízes brotavam, não apenas nas flores, mas em mim. Esse homem, Carlos, não ia ser reduzido às sombras do passado. Estava decidindo falar e agir na narrativa da minha vida. O futuro finalmente começou a brilhar, mesmo que distante e incerto. Acordei um dia sentindo a determinação pulsar em minhas veias. Como um sábio amigo certa vez disse, a vida não nos deve nada, somos nós que devemos fazer valer a nossa trajetória. E foi exatamente isso que pensei ao abrir a janela, deixando a luz da manhã invadir o meu lar e iluminar cada canto que costumava ser escuro por conta das sombras da tristeza que há tempos ocupavam meu coração. A ideia do curso de carpintaria para os jovens da vizinhança tomou forma. Revirei o passado, lembrando dos meus próprios ensinamentos e, ao mesmo tempo, visualizando o que poderia ser. As histórias moldadas nas mesas de madeira, o cheiro de serragem no ar e as conversas que se desenrolavam entre as tábuas e os pregos. Com um índice firme e contagioso, comecei a planejar. Durante as semanas seguintes, envolvi-me em pesquisas e estudei modelos de outros projetos comunitários bem-sucedidos. Infelizmente, com a transparência indiscutível da verdade, reparei que os dias da constante reafirmação do passado e da carência de amor estavam prestes a se transformar. Eu tinha insatisfações, e não apenas as minhas. O peso do abandono e a falta de reconhecimento eram parte do plano que eu estava arquitetando. A cada avanço, deu-se conta de que o tempo não esperava por ninguém. João e Laura, meus filhos, estavam tão embrenhados em suas próprias vidas que muitos dias se passavam sem uma ligação, uma visita ou mesmo uma lembrança do que já compartilhamos juntos. O descanso da dor agora se transformara em uma fissura que clamava por resultados. E eu estava decidido a me reerguer, não apenas para mim, mas para restaurar a dignidade que a vida me havia tirado. Aos poucos, convenci Miguel a se juntar a mim nesse projeto. As conversas fluíam em nossa velha mesa, ainda marcada pelas histórias de nossa juventude. Ele estava animado e, ao mesmo tempo, me lembrava de coisas que eu havia esquecido ao longo do caminho. A empolgação dele era contagiante e a emoção de um novo começo fazia meu coração acelerar. Participar do novo projeto não era apenas uma forma de construir algo físico. Era uma maneira de reformular o que havia me sido tirado. Organizamos uma reunião com outros membros da comunidade e o entusiasmo era palpável. A ideia de dar aos jovens uma oportunidade de aprender uma habilidade manual, algo que poderia abrir portas para eles no futuro, reverberou nas paredes da velha casa, agora cheia de vozes animadas. Mas o que não se pode esquecer nesta jornada era que havia um desejo oculto que começava a ganhar força em mim.
a vontade de fazer justiça frente ao descaso dos meus filhos. Nos próximos meses, aprofundei-me em conversas e estratégias. Meus contatos na construção me permitiram garantir materiais, e enquanto o curso começava a tomar forma, a ideia de estudar o futuro da herança familiar brotou em minha mente. O que poderia acontecer com a casa e a pequena propriedade que comprei com tanto esforço ao longo dos anos? A ideia de que ela poderia se tornar um centro de aprendizado me entusiasmava. Ao mesmo tempo, ganhei consciência da necessidade de garantir que João e Laura não tivessem acesso à herança de maneira tão direta. Eles precisavam entender o valor das coisas e, por que não, aprender que a vida não dá nada facilmente. Virei noites bolando um plano. Preparei um testamento em que estipulei que a propriedade seria destinada ao novo projeto que eu havia criado. Não que eu quisesse que meus filhos não recebessem nada, mas o foco em receber heranças sem nenhum esforço e compreensão tinha que ter seus limites. Se quisessem, um dia poderiam ter essa chance de aprender e entender o valor de tudo que eu construí. Quando finalmente tomei a decisão de ir até o cartório e oficializar meu testamento, uma sensação de libertação percorreu meu corpo. O tipo de libertação que muitos não entendem, mas que traz consolo àqueles que sofreram desprezo após um leve toque de desdém. E honestamente, ao olhar pela janela desta velha casa, percebi que não era apenas a busca por justiça que me movia. Era a construção de um novo caminho. Eu poderia finalmente me reencontrar apesar das feridas que levaria comigo. Certa manhã, ao regar as flores recém-plantadas, um pensamento sussurrou em minha mente. O triunfo não estava apenas na promessa de um futuro melhor, mas na oportunidade de redefinir o que significa ser pai e avô. Eu desejava que o legado que deixasse fosse simbólico. Não mais um cabide de expectativas não correspondidas, mas um farol para mostrássemos que, mesmo depois de toda a tempestade, um homem pode florescer. Meu coração pulsava com um novo propósito. E assim começava um novo ciclo na minha vida, uma jornada não apenas em busca de justiça, mas de significado, de reconexão, o que pudesse transcender a dor e o abandono, e se transformar em gratidão e amor. Era exatamente isso que eu queria, um renascimento na dor, que poderia se transformar em flores na primavera. Acordei um dia sentindo a determinação pulsar em minhas veias. Como um sábio amigo certa vez disse, a vida não nos deve nada, somos nós que devemos fazer valer a nossa trajetória. E foi exatamente isso que pensei ao abrir a janela, deixando a luz da manhã invadir o meu lar e iluminar cada canto que costumava ser escuro por conta das sombras da tristeza que há tempos ocupavam meu coração. A ideia do curso de carpintaria para os jovens da vizinhança tomou forma. Revirei o passado, lembrando dos meus próprios ensinamentos e, ao mesmo tempo, visualizando o que poderia ser. As histórias moldadas nas mesas de madeira, o cheiro de serragem no ar e as conversas que se desenrolavam entre as tábuas e os pregos. Com um índice firme e contagioso, comecei a planejar. Durante as semanas seguintes, envolvi-me em pesquisas e estudei modelos de outros projetos comunitários bem-sucedidos. Eu tinha insatisfações, e não apenas as minhas. O peso do abandono e a falta de reconhecimento eram parte do plano que eu estava arquitetando. A cada avanço, dei-me conta de que o tempo não esperava por ninguém. João e Laura, meus filhos, estavam tão embrenhados em suas próprias vidas que muitos dias se passavam sem uma ligação, uma visita ou uma lembrança do que já compartilhamos juntos. O descanso da dor agora se transformara em uma fissura que clamava por resultados. Talvez uma reviravolta estivesse prestes a acontecer. Eu precisava estabelecer um paralelo entre a visão do que eu queria e a realidade que me cercava. Miguel, com seu entusiasmo contagiante, tornou-se não apenas um colega, mas um combustível que alimentava meu propósito. Juntos, a ideia de um curso de carpintaria
não era apenas uma oportunidade de ensinar habilidades práticas, mas um espaço de cura, um abrigo para as esperanças de uma nova geração. Começamos a planejar os primeiros encontros. Todos os jovens que quisessem aprender eram mais do que bem-vindos. Enquanto preparávamos o espaço, tudo se desenrolava como um antigo sonho que finalmente se tornava tangível. Além das ferramentas e do material, o conhecimento compartilhado começava a dar forma às relações. Eu não era apenas o homem que ensinava, mas também aquele que ouvia e absorvia as histórias de cada um deles. Histórias que ecoavam em mim com uma clareza quase ensurdecedora. Foi em uma dessas reuniões que o ar ficou mais pesado, como se houvesse algo não resolvido pairando. Um dos meninos, chamado Rafael, começou a se abrir sobre sua relação conturbada com o pai. As palavras dele, repletas de dor e frustração, vibravam em meu ser de forma incômoda. Ao escutá-lo, percebi que eu não estava apenas ensinando carpintaria. Estava reescrevendo narrativas de abandono e solidão, não só em mim, mas em todos ao meu redor. Após um tempo, Rafael olhou para mim com um misto de temor e esperança. "Seu Carlos, você também já teve problemas assim, não teve?" Ele disse, quase como se buscasse em mim um consolo. Não pude deixar de sentir que o peso da minha história se fazia presente naquele momento. E, em um ato instintivo, compartilhei com ele um pouco da minha jornada, das falhas que cometi, das formas como me deixei levar pela ideia de que o amor é incondicional. A conexão que formamos naquele instante era palpável, e percebi que o vazio que eu tanto temia começara a se encher com um propósito mais significativo. E assim, meu olhar começou a mudar. Não era apenas sobre reerguer minha dignidade. Era sobre se conectar. Olhar nos olhos de jovens que, como eu, tinham cicatrizes invisíveis. Comecei a perceber que até mesmo as injustiças cometidas na minha própria história podiam ser transformadas num instrumento de mudança. A partir daquele ponto, a dor não se tornava um peso, mas uma lição a ser compartilhada. A cada sopro de vida que respirava no meu jardim, a cada flor que se abria, uma nova possibilidade despontava. Não apenas de ensinar, mas de redimir, curar e florescer em meio ao caos que até então me cercara. Naquela manhã ensolarada, enquanto as flores dançavam sob a brisa suave, a esperança certamente começava a brotar novamente. As memórias de um passado doloroso ainda estavam lá, mas agora como partes de uma construção que prometia um futuro mais luminoso, tanto para mim quanto para aqueles que cruzavam o meu caminho. Algo me dizia que a verdadeira mudança estava se moldando na simplicidade de um ato de bondade, na capacidade de ouvir e se conectar. E assim, um novo capítulo começava, não apenas para mim, mas para todos nós. Aquela manhã, enquanto eu regava as flores, um novo sentimento começava a tomar conta de mim. Era como se as flores, ao absorverem a água, também absorvessem minhas frustrações mais profundas. Enquanto observava cada uma delas se inclinar levemente sob o vento suave, percebi o quanto elas me lembravam das vidas que eu tocava neste curso de carpintaria. Era um ciclo de crescimento, de minhas próprias esperanças, brotando nas ações dos jovens que me rodeavam. Logo, o projeto começou a florescer como o próprio jardim que eu cuidava. As tardes eram preenchidas com risadas, o cheiro fresco de madeira começando a ser trabalhada e a promessa de um futuro melhor para aqueles jovens. A cada palavra que trocava, a cada história que ouvia, fui me transformando de um simples avô triste a um verdadeiro mentor. Alguém que não só compartilhava técnicas, mas também sabedoria de vida. Contudo, as feridas em meu coração ainda pulsavam, e isso me guiava em um caminho inesperado. Um dia, enquanto alguns garotos trabalhavam em um projeto que envolvia uma pequena cadeira, um deles, o Rafael, compartilhou sua história. Ele falava sobre o pai que nunca estava presente, as promessas não cumpridas e as decepções que o seguiam como sombras.
Meus olhos se encheram de lágrimas não apenas por ele, mas pelo reconhecimento do quanto eu também havia estado nessa trilha de dor. Foi então que, pela primeira vez, eu sentei ao lado dele e me abri sobre o que havia vivido. Como nós dois, a vida me ensinou que as cicatrizes não definem quem somos, mas podem ser usadas como marcas que temos orgulho de carregar. A batalha pela conexão com João e Laura ainda me atormentava. Contudo, enquanto ensinava a esses jovens a moldar a madeira, eu percebia que, sem querer, estava me moldando também. A cada caixa de madeira que terminávamos, uma nova parte de mim renascia. E em uma noite, ao olhar para o céu estrelado, uma ideia iluminou meu coração como uma estrela cadente. A verdadeira mágica não estava apenas em construir uma nova geração, mas em oferecer a eles um espaço onde pudessem também dialogar sobre suas próprias dores. Comecei a sonhar com oficinas de diálogo, onde os homens e mulheres jovens poderiam não apenas aprender, mas se encontrar, conversar sobre as frustrações, sobre o abandono, sobre as relações de pais e filhos. Era hora de criar um círculo seguro, um espaço onde eles pudessem ter a coragem de falar e ouvir. Assim, o curso de carpintaria tornou-se muito mais do que apenas habilidades manuais. Era uma base para restabelecer laços, um abrigo para a reconciliação. A cada dia que passava, a dor pela ingratidão continuava, mas a sensação de injustiça começou a se dissipar. A transformação estava em curso. O que antes era um desejo de vingança se transmutava em um caminho de inteligência emocional. Eu não precisava mais confrontar João e Laura de forma direta. Mudei minha perspectiva sobre a relação deles comigo. O legado que desejava deixar não era de amargura, mas de esperança. O projeto Florescer, como comecei a chamá-lo, não só estava moldando os jovens, mas também revigorando minha própria dignidade. Ao mesmo tempo, me lembrei de como a vida é um ciclo, e eu estava me reerguendo cada vez mais forte. Agi com prudência, planejando o meu futuro e envolvendo Miguel na estratégia de garantir que o curso se tornasse um centro econômico e emocional. O testamento, a legalidade da propriedade, tudo isso foi um ato de amor. Embora não quisesse fechar as portas a João e Laura, queria que eles compreendessem que a vida exige esforço e valor. O que eu queria transmitir era que a verdadeira libertação e a dignidade recuperada não dependem de um testamento, mas de um legado de força e resiliência. Eu me lembro de uma frase que um sábio me disse: a vingança mais doce é a liberdade de não se deixar mais afetar. Aquela primavera na qual as flores dançavam ao vento parecia agora refletir não apenas a cura da dor, mas uma vontade inabalável de criar um futuro novo, sem medo. E assim, eu renasci. Um homem não mais aprisionado pelas balas da injustiça, mas fortalecido por cada cicatriz. Meu coração agora pulsava com um novo sentido. Não se tratava apenas de mim. Se você também sente que a vida tem sido injusta, não se deixe vencer. Reescreva sua história em todas as nuances, com inteligência e estrutura. Resgate sua voz e faça valer sua trajetória. Eu olhei para a luz que entrava pela janela e percebi: o amanhã já não me dá medo. Em vez de escuridão, agora vejo oportunidades. É hora de você também se libertar, encontrar seu caminho de volta e florescer.